Mas a gente tem o Ceará em rota de colisão com o Z4. O que esse gráfico do nosso Power BI, o que esse gráfico mostra é exatamente, Minhoca, uma rota de colisão. Tá? O Ceará, que na 27ª rodada estava 9 pontos acima do 17º colocado. O Ceará que passou o campeonato inteiro com um piso. Esse piso já foi tema desse programa várias vezes. Sempre que o Ceará ficava 4 pontos do 17º colocado, o que é que a gente tinha na rodada seguinte? Reação imediata. Tá? Sempre que o Ceará ficava a 4 pontos, vinha uma reação imediata. Se você estiver prestando atenção nesse gráfico, você vai ver que na 16ª rodada, nesse gráfico, aparece que o Ceará estava a 2 pontos do 17º. Mas tem um asterisco. E Thiago Minhoca, explica mais uma vez, quem está vendo a gente ao vivo. Thiago Minhoca já trouxe, inclusive, essa explicação dentro do programa, mas como eu sei que muitas pessoas assistem os cortes do raio-x depois, Minhoca, por que esse gráfico mostra 2 pontos e a realidade, nesse momento, era daquela clássica proteção de 4 pontos? Porque é importante destacar, né? O campeonato teve muitos jogos adiados, inclusive o jogo do Ceará, né? Que teve contra o Fluminense, que foi acontecer do lado do jogo do Fluminense na volta, né? Foi 2 jogos em sequência com o Fluminense. E alguns jogos, por exemplo, nessa rodada especificamente, o Santos pegaria o Palmeiras. E não aconteceu, por conta que o jogo foi adiado. E nisso o Ceará tinha 4 pontos de vantagem na 16ª rodada. Então, uma coisa era a sensação de fato. Então, a mesma coisa que a gente citou aqui de outras equipes, né, que às vezes estavam distantes de sair de um Z4, mas tendo um jogo a menos, sempre esse contexto. Então, muitas vezes não dá para a gente fazer essa metrificação da maneira como foi a rodada, né, como nesse caso aí da imagem, porque nesse quadro, especificamente, mostra que o Ceará estava a 2 pontos na 16ª rodada, que na verdade não estava, porque você não pode pensar, mas o jogo do Santos, se tivesse acontecido, teria sido vitória. Será que teria sido vitória? Porque o Santos estava bem pior, né, nessa 16ª rodada, talvez o Palmeiras tivesse conseguido o seu resultado ali. Mas, de toda forma, o Ceará foi uma equipe que sempre manteve uma distância muito segura, né? E na hora que vinha o aperreio, que é curiosamente nisso que você trouxe, Fred, a 16ª rodada, foi ali que era 4 pontos que a gente falou assim, ó, e tem o Santos com jogo a menos, Exatamente. E o jogo é Palmeiras, e a sequência vai ser Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras. E aí foi quando o Ceará foi lá. É justamente essa rodada que é o meu mantra do Ceará. Porque quando o Ceará, Minhoca, e a gente agora volta para a análise direta do Ceará, quando o Ceará terminou aquela 16ª rodada, foi quando ele perde do Mirassol dentro do Castelão. Tá? O Ceará perde do Mirassol dentro do Castelão, fica a 4 pontos do Z4, teria o Cruzeiro em Belo Horizonte, o Flamengo em casa e o Palmeiras no Allianz Parque. Eu lembro que eu falei exatamente o seguinte: com muito otimismo, eu vejo aí 1 ponto para o Ceará. 1 ponto. E com esse ponto, o Ceará vai entrar de vez na disputa pela permanência. Eu até não apostava que o Ceará entrasse no Z4. Mas eu achava que o imã do Z4 puxaria o Ceará. Aí o Ceará vai lá e faz 4 pontos, quase 5. Eu sempre digo isso. Porque o Ceará mereceu empatar aquele jogo do Allianz Parque. Verdade. Nem estou falando de possível erro de arbitragem, estou falando de bola. Sim. Aquele jogo foi muito mais para empate do que para as derrotas. Mas, naquele momento, a resposta do Ceará foi muito contundente. E aí vocês podem observar o quadro, tá? Todas as vezes que o Ceará ficou a 4 pontos, ele respondeu. Todas as vezes. Todas as vezes. E aí, Thiago Minhoca, faltando, tá? 2 rodadas, o Ceará, pela primeira vez desde a 6ª rodada, vai entrar em campo na quarta-feira sob risco de terminar uma rodada
na zona de rebaixamento. Tá? Eu queria a tua análise, Minhoca, desse congelamento do Ceará no campeonato, em um momento de reação de outras equipes. O Ceará para, o Ceará congela, no momento de uma tabela extremamente complicada, que, no entanto, pode mudar muito o peso do último jogo. Aliás, eu já posso dizer que se o Ceará estiver correndo qualquer risco, significa que o último jogo não vale nada para o Palmeiras. Tá? Sim. Como é que você avalia essa rota de colisão do Ceará, Minhoca? O Ceará, eu acho que o jogo mais prejudicial foi quando retomou da data FIFA o jogo em casa. Para ter noção, o Ceará, Fred, quando bateu o Corinthians fora de casa e aí teve a pausa para a data FIFA, o Ceará ficou com 0,19% de chance de queda. 0,19%. Claro que tinha alguns jogos atrasados, que é o jogo do Santos com o Palmeiras, tal, que mudou ali o panorama. Mas o Ceará, porque também aí no quadro não mostra, Fred, o Ceará tinha 9 pontos de vantagem para o 17º colocado, quando tinha aquela situação. É como o Santos ganhou do Palmeiras, essa distância ficou de fato com 7 pontos. E ali, pouca gente imaginava que o Ceará ia ter uma sequência negativa. Pô, vai pegar o Inter tá mal pra caramba, jogo em casa, e aquele foi o jogo desastroso do Ceará. Tão desastroso, porque você pode olhar outros jogos desastrosos do Ceará também nessa sequência do segundo turno. Pô, o jogo do Vitória, o Vitória tava mal pra caramba, aí o Vitória foi e ganhou o jogo, o Ceará tendo muitas possibilidades de empatar. E foi o jogo que começa a recuperação do Vitória. Foi exatamente diante do Ceará, no jogo do Barradão. O Vitória não estava ainda jogando o que está jogando hoje. O Vitória estava num processo de recuperação. O Jair Ventura tentando ali encontrar uma maneira de ganhar os jogos e conseguiu. Mas o Ceará tendo chances reais, perdeu. Veio o jogo do Sport, fez o gol aos 37, tomou o empate e quase tomou a virada do Sport. O Sport teve bola para virar o jogo. Então o Ceará deixou escapar. Duas bolas no final. O Ceará teve possibilidades reais, sabe, de estar tranquilo no campeonato. Aí quando teve a derrota pro Inter, e aí foram que é como você traz, né? A rota de colisão. Além de ser a queda do Ceará em termos de resultado, que saiu para a derrota logo do Mirassol, um 3-0, sem o Ceará jogar nada. E aí junta-se a isso, o Vitória se recuperando, cadê o Vitória? Vai perder o Palmeiras? Não perdeu. Ganhou o jogo em casa do Mirassol, que você tinha perdido lá fora de casa. O Santos vai lá, consegue um empate contra o Inter, faz a obrigação dele diante do Sport e tudo mais, e aí começa a se aproximar num contexto que, se você fala há 3 jogos atrás, a 38ª rodada o Ceará vai ter que falar o seguinte: precisamos vencer o jogo para não ser rebaixado. É um absurdo completo o que o Ceará proporcionou para ele mesmo nessa reta final. Seja por não ter devido à atenção e pelo fato também, né, dos adversários terem se recuperado, inclusive, né, o seu maior rival, no caso Fortaleza, quando se imaginava que não ia ter esse contexto logo no final do campeonato. Vai para um jogo que é basicamente o pior jogo possível, que eu estava até citando, Fred, com o Fábio, não sei se você concorda. Eu acho que se tiver 30 do segundo tempo no Maracanã, 0-0, e o Palmeiras está perdendo, mesmo assim, o Flamengo não está desistindo do jogo. Porque o Flamengo, na quarta-feira, ele vai celebrar o título da Libertadores e ele quer celebrar o título da Série A com vitória. Beleza, se der ali 47 segundo tempo, falta 2 minutos para acabar, aí o Flamengo toca a bola para lá e toca a bola para cá. Mas eu acho que faltando 15 minutos e acréscimos para terminar, o Flamengo não vai parar de atacar o Ceará. Claro, se estiver vencendo já o jogo, aí beleza, administra o jogo. Mas o Ceará, no jogo, diante do Flamengo, dificilmente vai pontuar. Sem falar, Minhoca, numa atmosfera. Não, total. Confiança, sim. A confiança do Flamengo no mais absoluto topo. Tá? Eu acho que o Ceará, Minhoca, a tendência é que o Ceará seja engolido nesse jogo. Eu ainda digo mais. Eu acho que você, num programa, falou a mesma coisa que eu falei no Raio X. Quando o Ceará empata o jogo com o Inter, partir para cima foi Sim, falta de conexão básica com a classificação do campeonato. Porque assim, tava jogando bem, beleza, tava jogando bem. Mas ali, menos, Minhoca. Era o Inter que precisava do desespero. Ia sobrar algum espaço para fazer o contra-ataque. E aí ele foi colocando jogadores ofensivos, foi tirando o meio de campo de marcação para colocar jogadores ofensivos. Postura, Minhoca, depois do gol, parte todo mundo para cima. No ataque, exato. Tá?
Veja só, imagina agora esse campeonato. Imagina a condição do Ceará nesse momento, tirando 2 pontos do Inter 39. e dando um a mais a ele. O Ceará estava garantido na Série A. Garantido, também acho. O Ceará estava garantido na Série A. Porque o 44, Minhoca, com o Inter lá embaixo com 39, porque é isso, não é só o 44. É o 44 tirando 2 do Inter. O Fortaleza teria que fazer uma mágica no critério de desempate. Não, assim. O Fortaleza teria que continuar 100% e o Inter, se tivesse 39, teria que vencer os 2 jogos finais. Então, assim, a matemática para o Ceará nesse momento beleza. Vou enfrentar o Flamengo vai ser campeão em cima da gente, tá tudo ok. Vamos terminar em casa fazendo festa contra o Palmeiras. Essa seria a matemática do Ceará. E daqui a pouco, Minhoca, a gente vai trazer aquele quadro que são os últimos jogos de cada um, o número de vitórias, o saldo e as projeções da UFMG, já está tudo atualizado, então a gente vai conseguir trazer tudo hoje. Porque talvez, Minhoca, eu trouxe aquele caso da postura do Ceará de Condé pós-empate contra o Inter, porque talvez seja jogo quarta-feira para tomar cuidado com o saldo, tá? Que é ainda o maior trunfo do Ceará, é o saldo. O número de vitórias dá ele uma proteção e o saldo dá o diferencial, tá? A gente vai analisar tudo isso daqui a pouquinho, tá? Vai ser um quadro importantíssimo, que é o quadro que a gente olha a classificação inteira. Fala, Minhoca. É claro que a gente vai daqui a pouco entrar na tabela, né? O que cada equipe precisa, mas eu ainda acho que o Ceará dificilmente vai entrar no Z4 ao final dessa rodada do meio de semana. Também acho. Todo mundo teria joga que acontecer, fora, né? Porque teria, vamos lá, perder para o Flamengo, ok, até isso aí dá para imaginar essa situação, mas os outros 3 que jogam fora de casa ganharem, aí é que eu acho mais difícil. Alguém vai deixar escapar algum ponto. Muito difícil. E aí, se acontecer isso, para mim o Ceará tá rebaixado. Aí se acontecer, aí eu acho que o Ceará tem grande chance de ser rebaixado. Não é só CC4, não. E aí, possivelmente, é Ceará e Fortaleza, tá? Porque se isso acontecer, os 3 ganharam todas, e aí, possivelmente, cai o futebol cearense de uma vez. Se esse cenário se desenhar, aí é um golpe. Veja só, Ceará e Fortaleza tem que torcer meio junto. Aliás, o Ceará ainda depende dele contra o Palmeiras, que aí também vai ter um contexto que dá para explicar na tabela. Que é o Red Bull Bragantino entrando. Que é o Bragantino, exato. Porque para que Inter e Vitória façam 100%, obrigatoriamente o Bragantino perde os dois. É verdade. Então, assim, o Ceará, de toda forma, tomando a goleada que for diante do Flamengo, de 1.000-0, se ganhar do Palmeiras, que é o que a gente... A gente explica isso tudo mais para frente, Mioca, que visualizando a classificação é muito mais fácil. Mas só para explicar, o Ceará, ele depende ainda só dele no jogo da última rodada, independente do que aconteça na quarta-feira. Vamos então, tá, para mais um quadro, Alan, que é um quadro necessário nesse momento, tá? Thiago Minhoca, isso aí, veja só. Há tempos atrás, isso era impossível. E eu arrisco dizer que talvez tenha uma distorção nesse quadro aí também, tá? Porque jogos adiados de Fortaleza entraram na conta hoje e podem ter gerado a distorção dessas diferenças. Só o jogo do Galo, né? Acho que foi só o jogo da... Só um pontinho, né? Teve um outro jogo também, se eu não me engano. Teve outro jogo, mas foi cumprido bem antes. Assim, acho que foi a data FIFA ali depois da Copa do Mundo de Clubes. Estou lembrado qual foi, não. Agosto, setembro. Acho que foi setembro. Teve outro jogo que Fortaleza também cumpriu. Então vamos lá, Minhoca. Na 9ª rodada, o Ceará abriu 5 pontos para Fortaleza. Na 9ª rodada. Essa diferença foi a 7 na 14ª. Chegou a 11, seu ponto máximo, na 20ª rodada. Voltou a ser 11 na 27ª rodada. Na 32ª, Minhoca, há 5 jogos, eram 9 pontos. Hoje são 3 pontos. Tá? E ao que tudo indica, na quarta-feira, será 0. Ao que tudo indica, na quarta-feira, se as lógicas prevalecerem, na quarta-feira será 0. Tá? Hugo pergunta aqui no chat, Hugo, se o gráficozinho azul ultrapassar o gráfico amarelo,
forma-se um X, tá? E é por isso que aqui no 45 minutos a gente chama ultrapassagens inesperadas como essa, tá? Eu assisti Fórmula 1, né, esse rapaz aí. De um X, que na verdade esse termo veio da Fórmula 1, que é o X da Fórmula 1 e a gente readaptou para esses X. gráficos, tá? Mas é tomar um X. Isso. E o Ceará está não para a próxima rodada, mas está em xeque aí, tá? Em relação ao Fortaleza, tá? Thiago Minhoca. Você vai perguntar, né? Não vou perguntar, eu só vou perguntar uma coisa. Eu não vou perguntar o que gerou isso, não é nada não. É assim. Tá. Vou perguntar o seguinte. Se acontecer, não apenas acontecer e os dois caírem, enfim. Se acontecer o X completo, é o maior capítulo da história dessa rivalidade. Cara, a maior vitória de um sobre o outro na história dessa rivalidade. É porque tem um contexto aí, de fato, de um campeonato inteiro, né? Um prevalecendo para cima do outro. E, inclusive, nos jogos, né? Exatamente, né? Pô, com o último clássico empatando no final e a torcida cantando Série B pro outro, assim. Exatamente. É o colapso, meu amigo, da inversão possível. Eu nunca vou ter visto nada igual, não. Eu acho que não vai acontecer. É o meu primeiro comentário. Eu acho que não vai acontecer. Eu ainda acho que o Ceará vai terminar na frente do Fortaleza. Mas caso isso aconteça, vai ser assim, vai ser uma das maiores viradas em termos de contexto, né? Do que era o Ceará durante todo o campeonato, do que a torcida estava celebrando e tudo mais, do ano inteiro do Ceará ter que viver um contexto de mais uma vez aguentar o rival, porque nesse caso aqui é uma luta de permanência, né? Pode ser que os dois consigam permanecer, mas mesmo assim o Fortaleza terminar na frente do Ceará, por tudo que o Ceará... E aí, pouco importa o contexto do que é cada time, porque o Fortaleza ele fracassou o ano inteiro, tá? Só para deixar claro. O Fortaleza fracassou o ano inteiro, com exceção agora dessa reta final, porque o Fortaleza foi muito incompetente durante vários meses da temporada. Então, assim, mesmo com o elenco mais qualificado, mesmo com o elenco muito mais milionário do que o Ceará tinha totais condições de já ter resolvido a situação dele, sabe? Totais. E aí é onde entra, para mim, a incapacidade do Ceará nessa reta final de deixar escapar pontos pelo meio caminho e, ao mesmo tempo, dando muito mérito ao Fortaleza de se colocar nessa situação. Então, para mim, é o ponto principal dessa disputa, que caso aconteça esse X, de fato, o Fortaleza tem tudo para, obviamente, tirar onda, tirar sarro e tudo mais, porque durante todo o campeonato o Ceará não viveu essa realidade. E terminar ainda atrás do Fortaleza, mesmo que os dois escapem ou os dois sejam rebaixados, é uma vergonha muito grande para o Ceará, sabe? Porque mesmo tendo essa diferença tão grande de folha salarial, de elenco e tudo mais, o Ceará, na minha avaliação, vai dar uma grande pipocada se terminar à frente do Fortaleza, e aí dá para falar a mesma lógica, obviamente no sentido invertido. O Fortaleza tem muito mérito de conseguir buscar essa grande recuperação e ainda passar o seu maior rival. Então, acho que para mim esse é o contexto que vai, no caso aí, caso aconteça. É a maior pipocada, não é uma grande, é a maior pipocada da história do Ceará, pô. Veja só, isso é o seguinte, Minhoca. O que eu enxergo para tratar para mim como uma das maiores da história do futebol, tá? Eu acho que se isso acontecer aí, é capítulo vai pro sim, aquela história do futebol brasileiro, grandes histórias do futebol brasileiro, que é uma edição de capa dura assim, tá? Por quê? Porque há algo nessa rivalidade, na história recente dessa rivalidade, tá? Que é uma inversão da lógica dos últimos anos. Um Fortaleza que a gente nem considerava um time com risco de rebaixamento na largada do campeonato, e o Ceará que nos últimos anos foi um coadjuvante. Não nos jogos, nos confrontos diretos com o Fortaleza, não no estadual, não na Copa do Nordeste, mas na ótica do futebol nacional, o Fortaleza é o protagonista absoluto do seu estado. Aliás, o Fortaleza é o protagonista absoluto do Nordeste. Sim. Tá? Nos últimos 4, 5 anos do futebol brasileiro. Tá? O Bahia, com o aporte do City, com essa transformação,
reassume já nessa temporada e agora possivelmente vai se manter. Muitos e muitos e muitos anos o Bahia até descola da lógica do futebol do Nordeste. Tá? Enquanto outros times não seguirem o modelo de SAF, e não é só virar SAF, que virar SAF não muda nada, mas virar uma SAF do porte da do Bahia, que é uma SAF de dinheiro infinito, né? Uma SAF de outro nível de operação. Se a história dessa temporada for com o Fortaleza à frente do Ceará, é assim, meu amigo, eu não sei o que poderia ser dito no encontro de amigos aí, nos grupos de WhatsApp de Fortaleza, não. E veja só, eu tenho aqui lugar de tragédia para falar, não é lugar de fala, não. Eu tenho lugar de vexame nessa temporada para falar de qualquer coisa. Se tem alguém nessa temporada que tem lugar de vexame para dar uma opinião, sou eu. Meu time não disputou a Série A. Foi transformado em saco de pancada. Entra para a história com alguns dos recordes, quase todos, eu diria. Se perder os 2 jogos, ele vai ter basicamente quase todos os recordes da história, recordes negativos da história. E mesmo assim, eu acho que eu vou ter uma noite de Natal mais tranquila do que a do torcedor do Ceará, se a grande reversão acontecer, que eu também não acho que vai acontecer, tá? Eu ainda acho que os perigos no caminho e, sobretudo, tá? A perda de força do Palmeiras nas 2, 3 últimas rodadas dão ao Ceará a chance da permanência. Não, bastasse, Fred, o Palmeiras não ter oscilado tanto para baixo. Ali faz um perde e ganha, o Ceará ia ter que enfrentar Palmeiras e Flamengo à vera, entendeu? A grande questão é que a gente não sabe ainda qual de fato vai ser o Palmeiras, mas assim, eu nunca tinha considerado essa possibilidade até há uma rodada atrás, tá? Porque eu ainda achei que o Ceará tinha condições também de pegar o Cruzeiro, até tinha falado dessa possibilidade do Cruzeiro talvez não ir para o time principal, só poupou o Caio Jorge, mas de toda forma, sabe assim, esse contexto atual, e aí na ótica de cada clube, né? No caso do Ceará, é um absurdo completo, se você for olhar, né? Um contexto que não era para estar atravessando, não era para o Ceará chegar no jogo do Flamengo e do Palmeiras fazendo conta. Você fala isso no começo do campeonato lá, talvez muita gente não vai nem fazer conta, vai estar rebaixado. Mas durante o campeonato aí tem que fazer gordura para não precisar desses pontos contra Flamengo e Palmeiras. Então, nesse atual contexto, é aquela coisa. Não parecia nada provável dessa possibilidade, muito embora teve ali um momento que o Fortaleza se recuperou, né? Quando teve a vitória, o Ceará teve uma certa queda, mas quando você olha no atual contexto agora, já não parece absurdo. Se acontecer esse X, já não é absurdo. Muito embora eu ainda acho que o Ceará tem mais possibilidade de ficar à frente do Fortaleza.